Boa noite a todos. Que honra estar aqui hoje. Uma gratidão imensa poder estar aqui na frente hoje. Eu já estive aqui outras vezes, mas já faz um tempinho. Muito agradecida a todos pela presença. Aqueles que vão nos ver pela internet também, nosso desejo de muita luz, de muita paz. Que Jesus, o nosso mestre, irmão e amigo, possa nos proporcionar a receptividade, que possamos compreender a lição da noite, pôr em prática no nosso dia a dia, né? Que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, possamos receber tudo aquilo que viemos em busca neste ambiente, né? Então, nós vamos rogando a Deus, a Jesus, que envolva com muita luz esse ambiente, e possa colocar as cortinas fluídicas, o tapete de relva e a cúpula protetora, deixando o nosso ambiente bem tranquilo, bem sereno, para que possamos receber tudo que viemos em busca. Que o seu Evangelho seja explanado com muito amor e que nós possamos reter para nós esses conhecimentos. Vamos pedindo ainda a espiritualidade, que possa envolver com muita luz aqueles nossos irmãos que não puderem estar conosco na noite de hoje, aqueles que porventura estejam em caminho, possam chegar bem, e que nós possamos, Pai, sairmos daqui acrescidos do seu amor e da sua misericórdia. Pai de amor e bondade, ser conosco, hoje e agora. Que assim seja, graças a Deus. Nós temos um recadinho aqui, que no dia 8/6, a casa vai realizar um bazar. E o nosso bazar é composto de doações, né? Utensílios domésticos, roupas, calçados, aquilo que a gente já não precisa mais, vamos dar vida útil para eles, né? Vamos trazer para cá, nós revertemos isso em dinheiro, e esse dinheiro é que nos ajuda a manter as portas abertas, né? E todos estão convidados, dia 8 de junho, um domingo, das 10 ao meio-dia. Tá? E as doações podem vir a qualquer momento, nós estamos esperando, né? E agradecemos grandemente. E depois, em julho, no dia 5/7, primeiro sábado de julho, nós vamos realizar o nosso caldo verde, que nós já realizamos há muitos anos, todo ano nessa época, e é um momento de confraternização, de conversar, de reunir os amigos, né? E contamos sempre com a presença e a ajuda de todos, tá bom? E é isso, os avisos são esses, e agora nós vamos envolvendo carinhosamente o nosso amigo Wilde, né, o nosso companheiro do apoio, para que ele nos traga a leitura de aprendizado, de preparação do nosso ambiente. Seja bem-vindo, Wilde, a casa é nossa. Sempre. Todos bem? A gente, quando entra aqui, quem entra no socorro, a gente já recebe um sorinho aqui e já está em tratamento, tá, gente? Leitura de preparação, colocar a bicicleta, que é uma certa idade, não precisa andar de bicicleta, né? Do livro Sementes de Felicidade, Lorival Lopes. Livre-se das amarras. Você bem que gostaria de pensar com mais liberdade, aprimorar o seu viver e entender melhor os acontecimentos. Uma concepção materialista do mundo, porém, embaralha as suas ideias. O materialismo entorpece e subjuga a sua mente. Busque o lado espiritual e tudo se modifica. Abrem-se novos horizontes e dilata-se o entendimento. Nasce a felicidade. Viver o clima de espiritualidade é respirar fundo a liberdade. Porque o materialismo fica, né, gente? E o espiritual a gente decola, né?
O materialismo acaba rápido. E no espiritual a gente abre os horizontes da mente para tomar novas atitudes com novos pensamentos e aprendizado. Ok? Obrigado. Gratidão, Wilde. E agora, depois dessa leitura, nós vimos mostrar a importância de estarmos aqui recebendo, aprendendo os ensinamentos do Cristo, que, como disse o Wilde, é o espiritual, né? Vamos envolvendo carinhosamente a nossa companheira Rosemar Brabe, que trará para nós os ensinamentos da noite, que o expositor do plano espiritual, que toda essa equipe aqui, o plano espiritual da nossa casa, possa dar todo um amparo e sustentação para a nossa vida. Bem-vinda mais uma vez, Leandro. Como eu disse para o Wilde, a casa é nossa. Que assim seja. Por favor, obrigada. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui eu tenho a agradecer a casa que me dá a oportunidade de estudar e de estar aqui para que a gente possa conversar sobre um tema, né, que Jesus nos trouxe. E hoje nós vamos falar sobre não vos inquieteis com o amanhã. Um versículo de Mateus, né, que está no Evangelho, e que faz, assim, tem uma tradução assim, simples, né? Não fiquemos preocupados por causa do amanhã, pois o amanhã tem suas próprias preocupações, basta a cada dia suas próprias dificuldades. E aí, pensando nesse tema, a gente vai procurar um pouco mais, né, sobre o que falar. E eu cheguei nesse livro de Divaldo Franco, que é o Ilumina-te. Joana de Ângeles, uma mentora fabulosa, traz muito do contexto psicológico, né, para nós. Está difícil de ler de vez em quando, mas esse é um livro um pouco mais simples. E eu busquei dentro deste livro um trecho em que a lição se chama Tropeço. E nesse trecho ele diz assim: o ser humano tem necessidade imperiosa de realizar o auto-encontro, procurando desmascarar-se, vivendo a sua realidade, sem o tormento da imitação daqueles que lhe parecem felizes, mas nem sempre o são. Há muito equívoco no mundo. Aparência e realidade são manifestações diferentes da vida. E por que esse trecho, né? Porque normalmente, e aqui mais detalhadamente, ele fala das ilusões. As ilusões que nós proporcionamos a nós mesmos. E hoje, claro, com a questão de rede social, de todo o movimento de informação que a gente se ilude muito com as realidades, porque a gente volta a comentar, né? Ver as postagens felizes, bonitas, todo mundo sorrindo na foto, e o que está por trás daquilo. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém está sabendo, está tudo escondidinho, debaixo do tapete e bem escondido. Então, ele traz para a gente já o começo para nós prestarmos atenção na vida. O que é real e o que é aparente. Dentro desse real e aparente, traz para a gente já um outro movimento que é assim: nós estamos aqui nesta vida para aprender. E aprendizado nunca é fácil, nunca vem com felicidade pura o tempo todo, né? A gente desde a escola sabe que tudo que é mais complicado exige um esforço um pouquinho maior. Então, nós temos que pensar assim: viver é um presente de Deus. E viver o presente hoje, da forma que ele é o melhor que nós podemos fazer para nós mesmos, porque é no presente que nós trazemos a realidade.
Aí fala, poxa, mas eu estou vivenciando hoje uma coisa tão difícil, né? E como é que eu vivo aqui? Eu quero mudar o meu processo de observação do tempo. Mas é importante a gente aproveitar esse tempo que nós estamos aqui. Por quê? Porque é neste desafio, é neste movimento que nós estamos tendo que vem o aprendizado. Ninguém aprende a andar sem cair. Ninguém aprende a escrever sem ir para a escola. É muito difícil, né? Existem algumas exceções, mas elas são raríssimas. E essas raríssimas exceções, nós estamos falando assim, aprenderam em outra vida. Eles só trazem para cá uma lembrança muito forte daquilo que foi. E até nisso existe um desafio, porque pessoas muito capacitadas sofrem muito dentro do nosso círculo de vivência. Porque a gente não compreende uma pessoa que é tão diferente de todos os demais. E neste processo, nós temos que ir pensando assim, como é que eu busco um movimento de cura para aquilo que eu sinto? Porque se eu estou aqui, estou precisando de uma cura, porque o desafio exige em algum momento uma mudança de pensamento, uma mudança na forma de interpretar aquilo que nós estamos passando. Então, isso é um processo de cura? É. Porque fala assim, mas eu não estou doente. Não está doente quando você observa seu corpo físico. Mas nós todos estamos doentes internamente. Porque se eu não consigo encarar o desafio de uma maneira pacífica, tranquila, sem nenhum problema, aquilo está me ocasionando uma emoção, um sentimento que nem sempre é bom. E não sendo bom, ele pode revelar uma questão de imaturidade espiritual ou de uma questão moral que a gente ainda não resolveu. Então, vem alguém aqui e fala para mim, nossa, tudo isso que você está falando não vale. Eu posso me ofender, achar que a pessoa está só me criticando e falar, nossa, não entendeu nada, né? Ou eu posso parar e falar o seguinte, essa pessoa está num mau dia, mas eu talvez pudesse ser melhor. Esta simples mudança, essa simples ressignificação daquilo que a pessoa está falando para nós, muda aquilo que nós sentimos. E por isso é importante observar emoção e pensamento. Porque o pensamento traz uma razão para a gente buscar, escolher aquilo que nós vamos sentir. Dá para desassociar um do outro? Quase impossível. Quando nós pensamos, nós sentimos e aquilo vem naturalmente. Então, por isso que a gente precisa daqueles segundos para raciocinar um pouquinho e trazer um outro movimento de pensamento. Em geral, o que nós fazemos? Né? Nós temos que olhar para o presente. Quando eu olho para o presente, eu falo assim, poxa vida, mas eu tenho tanta lembrança boa e ruim do meu passado, e tem coisas acontecendo e eu fico ali remoendo aquelas situações. Quando a gente remoe essas situações e quando a gente está ali nesse pensamento que fica circulando, em geral o que acontece? Nós criamos um problema para nós que é de ficar preso, aprisionado a uma emoção que, se foi ruim, nos aprisiona naquele passado, fazendo com que a gente olhe para o presente, para o futuro, pensando assim, nossa, eu não vivi nada de bom, então não vou viver nada de bom de hoje para frente. Se eu olho para o passado, vendo alegrias, mas não vejo alegria hoje, eu estou
assim, questionando a minha vida hoje e achando que está errada, sem pensar que nós criamos a cada momento um movimento diferente de vida. Então, o que passou, passou, não dá para retomar. Mas se nós ficarmos ali remoendo, ele pode nos levar a uma emoção e a um sentimento que nos leva à depressão, por exemplo. E para consertar isso fica um pouquinho mais difícil. Então, mas eu já estou com um quadro depressivo, então tá bom, o que eu posso fazer? Então a gente vai continuar falando aqui para poder chegar num primeiro passo para resolver isso. E o outro lado está no contexto de futuro. Também só penso no futuro, só me preocupo com o futuro. Estou o tempo todo olhando o futuro, ou seja, não estou com foco no presente. No passado a gente já viveu e no futuro ainda não criamos. Onde que a gente cria? A gente cria no presente. Então nós precisamos trazer o nosso pensamento, o nosso foco para o presente. Isso não é balela psicológica, isso é simplesmente um fato. A gente olha e fala, não faço nada do passado, estou olhando só o futuro, estou fazendo o quê? Nada, então não vou criar nada, não vou sair daqui deste momento que eu estou vivenciando. Então não dá nem para melhorar, né? Então, por isso, a gente começa falando assim, para começar a mexer com isso, nós precisamos fazer aquele autoencontro que o Divaldo fala lá em cima naquele texto que eu falei, da aparência da realidade. Ele começa dizendo que nós temos necessidade de realizar um autoencontro. Como é que a gente realiza um autoencontro? A gente começa pelo autoconhecimento. Primeiro, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber o que eu estou sentindo, eu tenho que admitir o que eu estou sentindo. Porque não adianta nada, eu chego aqui, faço toda a palestra, saio daqui e falo assim, não, eu sou uma pessoa ótima. Ah, tá, né? Nada me incomoda, nada espinha, nada faz a gente mudar essa sensação? Faz, mas se na sequência eu já reconheço que isso é um sentimento enfermiço, um sentimento que não está bom, opa, já prestei atenção, já reconheci, já começo a olhar assim, qual é o propósito que eu tenho de viver aqui na Terra hoje? Todos nós temos que ter o mesmo, tá? Desenvolvimento espiritual. Porque nós estamos aqui para isso. Cada um no seu quadrado, cada um no seu degrau, mas todos estão aqui pelo mesmo propósito, que é ter esse desenvolvimento. Então, se eu já começo a reconhecer aquela emoção que me atrapalha, eu posso começar a pensar em como modificar isso. Percebi, reconheci, aí eu preciso de mais, eu preciso desejar me curar, eu preciso ter a vontade de me curar. E para ter esta vontade, nós começamos a ter que pensar um pouquinho em Jesus. E Jesus fala assim, a gente se cura pelo nosso coração, porque é o nosso coração que está doente. Então, eu tenho um sentimento que não é tão bom e tenho que começar a trocar esse sentimento por uma coisa de reconhecimento mais amena para ele evoluir, porque nós temos semente de bem dentro de nós. E essa semente de bem, ela brota quando a gente tem vontade. Me permitir ter vontade de me curar, eu permito que o bem comece a crescer dentro de mim. O bem para com o outro? Não, o bem para comigo mesmo. Porque quando a gente movimenta esse processo dentro de nós, o primeiro movimento é para nós. Nós estamos evitando enfermidades, tanto do corpo quanto da alma. E aí a gente vai pensando assim, conseguir ficar mais sereno, conseguir ficar mais tranquilo, consigo observar possíveis saídas, e aí vai trabalhando esse movimento.
Quando a gente reconhece esse bem, a gente consegue realmente começar a prestar atenção naquilo que a gente pode fazer de verdadeiramente de bom para o outro. Porque eu estou fazendo bem para mim, posso, ao longo do tempo, começar a fazer o bem para o outro. E nós precisamos lembrar que pensamento e sentimento são forças da alma, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Então vamos olhar isso com um pouco mais de atenção. O passado, eu vou voltar nele porque ele faz uma coisa que é assim, né? A gente olha essa energia e fala assim, não consigo me liberar dela. Então, quando você começa a prestar atenção nisso, hoje casualmente eu estava conversando com uma pessoa que falou para mim, poxa, mas a lembrança veio, eu tenho que negar toda a lembrança do passado? Não. Se a lembrança te alegrar, viva essa lembrança. Agora, se ela te entristece, para que você vai ficar recordando? Se ela te entristece, corte esse pensamento. Pense em outra coisa. Por quê? Porque dali só vai aumentar. E se vai aumentar, não vai trazer nada de bom. Se nós olhamos para o futuro e eu começo a ter só esse foco de futuro, então eu vou pensar no passado, só foco de futuro. O que cria? Ansiedade. É o chamado mal do século, né? Mas a ansiedade, ela tem um lado bom, ela tem um lado que nos faz nos movimentar. Quando eu tenho que vir falar aqui na frente, eu fico ansiosa porque eu tenho que falar, então eu tenho que estudar. Se eu vou estudar, isso me movimentou para algo de bom? Para mim? Eu espero que atinja de uma maneira boa aqueles que estão aqui. Então, aí é um segundo propósito. Mas o primeiro é essa ansiedade que nos movimenta para o bem. Agora, aquela ansiedade que fica o tempo todo fazendo você ficar ali num processo de volta e revolta daquele pensamento, uma fixação no pensamento, ela para mim é como um rio poluído. Ela não tem nada de bom para te oferecer. Então, como é que a gente faz, transmuta essa água? Como é que a gente faz esse movimento? Então, voltamos àquela questão. Jesus convidou para a gente viver o presente, para a gente confiar em Deus, porque ele diz assim, aqui na sequência desta frase que ele fala, né, ao final, a cada dia o seu problema, ele também diz o seguinte, dê na mão do Pai os seus problemas, deixe com ele. Ele sabe o que é para nós. Então, se você confia nisso, você vai começar a ter um movimento diferente. E aí ele fala para que a gente busque a reconexão com as pessoas, não com as coisas, porque nós hoje estamos conectados com as coisas. Nós vamos viajar e pensamos assim, eu vou tirar foto o tempo todo para mostrar para alguém, mas não para aproveitar aquilo que a natureza está ali me oferecendo. Isso é ego. Isso assim, eu quero mostrar que eu sou tão bom quanto, que eu sou melhor que. Isso não faz bem, né? Não é bom. Então, às vezes, a gente precisa fazer aquele detox da linha do celular, né? Desliga, fecha e vai aproveitar o seu momento de vida. Vai aproveitar aquilo que é a construção que você vai fazer dali para frente. O Divaldo, nesse livro, ele fala assim, quantas pessoas perdem esta encarnação fazendo o seguinte, trabalho, pensando nas férias. Mesmo naquele trabalho que não gosta, naquilo que não quer, só para ganhar o dinheiro para sair de férias. Aí sai de férias com um monte de problemas, não aproveita as férias, diz que aquilo é convívio familiar e volta endividado, mas mostra as fotos para todo mundo. Aí ele diz, isso é ilusão. Então você não está fazendo nada na sua vida, a não ser criar ilusão para você mesmo.
E aí eu parei para pensar e falei assim, nossa, quantas vezes será que eu fiz isso? Porque a gente vai seguindo aquilo que está acontecendo na nossa vida naquele momento. E ele falou assim, então ao invés de querer aproveitar as férias com a sua família, com o seu filho, dessa maneira, aproveite todos os dias com a sua família. Porque é no resolver pequenas coisas do dia a dia que você vai se sentir em paz, que você vai se sentir sereno, trabalhando numa coisa boa para todo mundo. Então, ele fala, aí nós botamos lá em cima de novo naquele trecho que eu li, em que ele fala assim, este é o tormento da imitação dos felizes. Porque é nessa hora que a gente imita os felizes. E aí a gente vai provocando emoções que vão desequilibrando as nossas células, desequilibrando o nosso mental e gerando, às vezes, uma ansiedade que era tranquila por uma ansiedade patológica. E aí a gente entra em outro nível. Bom, quando a gente, reconhecendo isso, entendendo isso, vem fazer a reconexão com Deus aqui. Porque aí nós estamos assim, peraí, como que eu posso me curar? Eu estou buscando reconexão. Eu começo a pensar em trazer um equilíbrio espiritual também para a minha vida. E aí, neste movimento, a gente vai buscar aquilo que está dentro do nosso coração e aquilo que a gente pode desenvolver. E aí ele fala que o Espiritismo incentiva essa vivência plena de cada instante. Porque o Espiritismo vem trazer justamente isso. Não pense no futuro. O futuro é desígnio divino. Pense no presente, pense no bem que você pode fazer hoje. Porque é o bem que você faz hoje que constrói o seu futuro. E aí, lei de causa e efeito, a gente vai construindo coisa boa, lá na frente as coisas amenizam. Fala, mas eu só vou ter coisa boa? Não. Quem disse, né? Se a gente pensa nos grandes missionários, eles não tiveram só coisas boas. Eles tiveram coisas bem desagradáveis. Este próprio livro fala que Madre Teresa, servindo aos pobres do jeito que servia, com tudo que ela tinha de doença própria, ela ainda duvidava da fé. Porque ela achava que ela não estava, como diz, servindo ao Senhor da maneira que ela deveria, porque ela não tinha confiança nela. E aí, olha isso, eu falo assim, eu jamais podia imaginar isso. Se ela não tinha, imagine nós. Uma pessoa que dedicou a vida ao outro, mas por quê? Porque no fundo ela sempre pensava que ela poderia fazer mais. E aí a gente vê como nós estamos muito distantes do tudo que nós podemos fazer. Então, a gente tem que se conhecer, tem que buscar se transformar, temos que pensar que nós somos o nosso mal e a nossa cura. E aí tem a boa notícia, só depende da gente, não depende de mais ninguém. Os benfeitores que estão aqui na casa nos acompanhando, que nos trouxeram aqui, que nos incentivam a continuar, eles estão de prontidão o tempo todo. Mas nós precisamos estar conectados. Porque se a gente não se conecta, se a gente não acha que a gente tem que fazer nada para se modificar, não vai dar certo. Porque vai entrar num processo que falta alguma coisa para nós e eles vão trabalhar, desperdiçar também um monte de energia e nós não vamos receber, porque a gente não está ligado com isso. Por isso que é importante a gente refletir sobre essa conexão. E aí eu vou terminar lendo mais um trecho desse livro, que é do tema Tua Contribuição, que diz assim: a tua hora é esta, não foi ontem, tampouco será amanhã. Hoje é o teu dia de renovação e de construção da futura harmonia. Continua capinando, para quem não sabe, capinar é com a enxada para tirar o mato da terra, né? O teu jardim.
dele arrancando as ervas más que crescem com facilidade e plantando o trigo bom que se converterá em pão. O Senhor espera por ti. Ou seja, Ele tem toda a paciência do mundo para esperar até que nós estejamos prontos para chegar até Ele. Primeiro nós precisamos nos aproximar de nós, para depois nos aproximarmos do próximo, de Jesus e de Deus. Porque sem este caminho, nós não conseguimos. Esse amor próprio, essa compaixão com os nossos sentimentos, com as nossas necessidades, é muito importante. Então, que a gente possa lembrar da vida com gratidão o tempo todo. Porque nada que nós vivenciamos é para o nosso mal. Tudo é para a nossa evolução. Então, tudo atinge o nosso propósito. Muito obrigada a todos pela atenção. E recomendo o livro. Leiam, ele é fácil de ler, uns poucos da Joana de Ângeles que a gente consegue ler com facilidade. Gratidão à nossa companheira Rosemar pela explanação, pelos ensinamentos que ela nos trouxe na noite de hoje. Lembrando que nós somos donos dos nossos destinos, né? E é isso, gente. Nesse momento nós vamos mais uma vez agradecer a Rosemar, agradecer a presença de todos e vamos fechando os nossos olhos, buscando uma sintonia com a espiritualidade aqui presente. Nós somos sabedores que a partir do momento que nós adentramos a casa espírita, adentrando ali o portão, as escadas, a espiritualidade está a nos receber e aqui tem médicos, tem enfermeiros, todos cuidando de nós. E esse é o nosso momento que nós vamos nos sintonizando com esses amigos espirituais, vamos dando as mãos e vamos juntos buscar essa energia de cura, essa energia de paz. Vamos caminhando no jardim com flores amarelas, vermelhas, flores lilás, flores de todas as cores. E nós vamos pegando um cesto e vamos enchendo esse cesto com essas flores. E nós conseguimos até sentir esse perfume. E nós vamos pegando todas essas flores e rogando o sentimento de paz, de cura, como já disse, pensamentos de fraternidade, de caridade, de vontade de ser melhor, que essas energias possam compor toda essas cestas. E nós vamos entregando a espiritualidade amiga, esses emissários do Cristo, que vão levar essas energias onde mais se faz necessário. E retornando aqui à nossa casa de oração, vamos continuando com esse pensamento de luz. Vamos vibrando pelos pedidos que estão na urna, que eles possam ser atendidos, Senhor. Pela água, vamos rogando a esses seus emissários, Cristo, que possa colocar o remédio necessário para cada um de nós. Vamos vibrando pelos nossos familiares, pelos nossos lares, por todos aqueles que não puderam estar conosco na noite de hoje, por todos aqueles que já passaram por esta casa de oração e hoje se encontram na espiritualidade, se encontram em outras localidades, que eles recebam essas energias de paz e luz. Vamos pedindo permissão para vibrarmos por nós mesmos, que possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz e estarmos aqui reunidos na próxima semana no mesmo horário. E assim, Pai, nós vamos te dizer: Pai Celeste, Criador, fonte eterna de amor e bondade, derrama sobre nós, filhos seus, o seu bálsamo e a sua luz. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. Gratidão a todos, encarnados e desencarnados. Que assim seja.
muita paz. Número 2 amarelo. Número 3 também amarelo. Tchau, tchau, abraço.